5 razões por que você não pode desistir. Diga assim: eu não vou desistir. Eu sei disso, mas eu quero lhe dar 5 razões por que você não pode desistir. Obrigado, meu amigo. O texto que eu vou ler é esse texto aí que está na tela, Josué capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Vamos ler. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você: seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Esse texto está falando de um momento em que Moisés havia morrido. E o povo de Israel estava choroso, cabisbaixo, pela perda do seu líder, o maior expoente, o maior vulto, a maior personalidade do Antigo Testamento, Moisés. Olhe para Moisés e eu falo assim: cara, eu não sou crente não. Moisés era uma pessoa de grande intimidade com Deus. Deus mesmo diz isso. Os outros profetas eu falo por sonho, por enigmas, com Moisés não. Moisés eu falo face a face. E Josué era uma dessas pessoas. Josué era aquele cara que estava mais perto de Moisés. E Josué estava extremamente cabisbaixo, extremamente triste. É nesse momento que Deus se apresenta para Josué. E eu fico impressionado como Deus entra em cena. Deus não tem dedo, Deus não tem nenhum cuidado, Deus não tem nenhum milindre em falar com Josué. Deus é muito direto. A primeira palavra de Deus para Josué é: o meu servo Moisés está morto. Deus chega para Josué e diz assim: Josué, eu sei que você está chorando pelo fato de ter perdido Moisés, mas escute, finish, acabou, morreu, encerrou, não vai voltar. Não adianta você ficar chorando. O que aconteceu, aconteceu. É hora de você se levantar do chão. Se levanta. Deus disse para Josué: tá bom. Sabe quando você diz para a criança: engole o choro? Não é hora de chorar. Levanta, porque eu tenho uma terra para você conquistar. Eu tenho um povo para você liderar. E Deus estava colocando diante de Josué uma realidade, que não adiantaria ele ficar chorando, não adiantaria ele ficar ali prostrado, não adiantaria ele ficar lamentando, lembrando do tempo que ele viveu com Moisés. Moisés morreu. Era um novo tempo, era ele. E tanto Deus como Josué sabiam que aquele desafio que estava diante deles era um desafio muito difícil. Aquele não seria um desafio fácil. Não, ele teria que superar a dor. Mas não bastava superar a dor, ele teria que seguir adiante, ele teria que continuar a marcha, ele teria que comandar aquele povo e substituir Moisés. Deve ser algo muito difícil. E liderar um povo como aquele que nem Deus suportou. Mas não seria fácil substituir Moisés, não seria fácil liderar aquele povo, e não seria fácil enfrentar cidades fortificadas, habitadas por gigantes. Era um desafio muito grande para Josué.
não seria moleza aquilo. Eu vejo que há uma similaridade muito grande entre essa realidade que Josué está vivendo e o Evangelho. O Evangelho também é um chamado, é um desafio a uma batalha, a uma luta. Se alguém pregou para você um Evangelho dizendo assim, olha, venha e você nunca mais terá problemas. Venha para Cristo e todos os seus problemas resolveram-se, acabaram-se, como o Evangelho Tabajara. Não? Veja, esse é um Evangelho fake, esse não é um Evangelho verdadeiro. Jesus nunca disse na sua palavra que segui-lo seria moleza. Deus nunca prometeu um mar de rosas. Deus nunca prometeu um evangelho sem cova, sem fornalha, sem deserto. Quando eu vejo alguém dizer assim, se você sofre, pare de sofrer, pare de chorar, e vem para a igreja, e que é isso, irmão? Dá vontade de perguntar, você traz a pessoa amada em 3 dias? Porque isso não pode ser evangelho. Jesus disse, se alguém quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Isso não é um convite a um piquenique. Jesus diz assim, eu tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições. Então, eu fico olhando para isso e fico imaginando que quando Deus convida alguém, Deus precisa deixar esta pessoa ciente que ela vai enfrentar lutas, que não vai ser fácil, porque tudo que tem valor nessa vida vai ter que enfrentar lutas, desafios. Você não vai conquistar nada que tenha valor nessa vida sem luta. As lutas fazem parte, diga, as lutas fazem parte da escola de Deus. O caminho que Deus traça para a nossa vida, ele sempre vai ser marcado por lutas. Não é um caminho largo, não é um caminho fácil. A Bíblia nos compara a agricultores. A vida de um agricultor não é fácil. A Bíblia nos compara a soldados. Paulo diz que nós somos convocados, estamos militando como um soldado. Jesus disse, eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Não é lobo ao meio de ovelhas, não é ovelha no meio de lobo. Ele está dizendo, olha, vocês vão ser rejeitados, vocês vão ser perseguidos, vai ter luta. O chamado de Josué nos ensina 3 coisas. Primeiro, que não seria fácil. Segundo, que ele deveria deixar as perdas para trás. E terceiro, que ele precisaria encarar essa luta, que ele precisaria se levantar. Sabe? Aí Deus fala para Josué, Josué, eu vou dizer uma coisa para você, você vai pensar em desistir, então você precisa ser corajoso. 3 vezes Deus fala para ele, não desanime, não se espante. Quando Deus chama alguém e fala 3 vezes, olha, você precisa ser forte, você não pode desanimar, tá ok? Olha, eu tenho uma tarefa para você, mas você precisa ser corajoso, você precisa ser forte, você precisa ter muito ânimo. Hein? Irmão, se Deus está dizendo isso, pode se preparar, porque não vai ser fácil. Eu quero te dar 5 razões para você não desistir das lutas, para você não desistir dessas dificuldades que você possa estar enfrentando. Primeira razão pela qual você não pode desistir, coloca aí por favor. Primeira razão porque você não pode desistir, porque lutar está em nosso DNA e faz parte de nossa existência. Diga, lutar está em nosso DNA e faz parte de nossa existência. É isso aí. Quando a gente nasce, a gente só nasceu porque a gente teve que vencer uma luta, uma corrida. Numa relação íntima, um homem libera 300 milhões de espermatozoides. É uma população maior que toda a população brasileira. Vencer uma corrida com 300 milhões de concorrentes
é algo muito mais difícil que qualquer vestibular, que qualquer vaga de emprego. E vai ser uma corrida louca, vai ser uma corrida num lugar inóspito. Aqueles espermatozoides, a metade vão morrer já no primeiro percurso. Quando chega ao útero, tem 2 tubas uterinas, eles vão ter que decidir qual das duas eles vão. Uma das duas é errada. Poucos são os que chegam ao destino, e ao chegar lá, tem que romper a barreira lá do óvulo. De 300 milhões, irmãos, só um venceu. Você. O ser humano, na sua essência, na sua história, na sua existência, ele é por natureza um lutador. Venceu o mais inteligente, venceu o mais rápido, venceu o mais forte, venceu aquele que foi capaz de superar todos os outros. Muitos morreram, muitos ficaram pelo caminho. Essa experiência me diz, olha, todo mundo é um lutador, mas por essência, todo ser humano também é um vencedor. Porque quando você nasceu, você venceu, você superou todas essas pessoas. Isso mostra como esta vida será marcada por luta. Então, se eu desistisse e não tivesse luta, talvez desistir fosse uma opção. Se desistir me isentasse de problemas, talvez desistir fosse uma opção. Mas escute, as lutas fazem parte dessa existência. É impossível não enfrentar lutas. Às vezes eu brinco aqui, eu digo, culto da vitória, irmão, é só para quem tem problema. Aí eu pergunto, quem tem problema? Todo mundo levanta a mão. Todos nós temos desafios. Talvez não seja um problema de enfermidade, mas você tem objetivos, tem sonhos. E esses sonhos, esses objetivos, entre você e eles existe uma dificuldade. Existe uma luta, você vai ter que lutar. Segunda razão por que você não pode desistir. Porque Deus está com você nessa peleja. Diga, por quê? Deus está comigo nesta peleja. Por que eu não posso desistir, pastor? Porque Deus está com você. É o próprio Deus quem dá essa razão, ele dá esse motivo. Ele dá esse motivo no versículo 5, ele diz assim, olha, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Deus está dizendo, olha, você não pode desistir, porque eu estou com você. Eu acredito em você. Eu estou ao teu lado. Você pode entrar numa peleja, mas eu vou estar lá lutando com você. Você pode entrar numa cova, mas eu vou estar lá com você. Você pode entrar numa fornalha, mas eu vou estar lá com você. No versículo 9 ele diz assim, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué, você vai ter medo, mas você não pode ser vencido pelo medo. É isso que Deus está dizendo. Nessa caminhada, em algum momento você vai pensar em desanimar. Pastor, o senhor pensa em desanimar? Muitas vezes. Claro que essa é uma sombra naquele que luta. Em algum momento você se cansa. Em algum momento você se fadiga. Em algum momento as pedradas nos atingem. E dói. E você pensa em desistir. Então Deus já está falando com ele, olha, não desanime. Não pare. Porque eu vou estar com você nesse momento. Um dos versículos que são âncoras para a minha alma. Existem alguns versículos que são âncoras. Em momentos de tempestade, eles me mantêm firme no lugar. Um deles é quando Jesus diz assim, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando eu penso que nos dias difíceis Jesus está comigo, eu me sinto muito fortalecido. Deus diz para Josué, Josué, não será fácil, haverá luta, mas tem o seguinte, eu vou estar com você. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Se você está numa luta, escute, nessa caminhada Deus está caminhando com você. Você pode estar atravessando um deserto, mas tem uma nuvem sobre você. A noite pode ser fria, mas tem uma coluna de fogo.
Deus não vai deixar faltar nada, porque Ele estará com você. E Ele diz assim: ninguém vai prevalecer sobre você, porque eu estarei contigo. Ninguém vai poder superar, vencer, esmagar, porque Deus está com você. Ele não vai te deixar. Pode não ter dado certo para alguém, você pode dizer: pastor, mas alguém tentou nesse lugar e não prosperou. Alguém fez dessa forma e não deu certo. Alguém chegou para mim e falou: cara, isso aqui não dá certo, todo mundo fracassou. Mas há uma diferença muito grande entre você e outras pessoas. Qual, pastor? Sabe por quê? Porque Deus está com você nesse percurso. Quando Deus está com você, Ele faz toda a diferença. Se Deus está com você, Ele nunca vai deixar você só nessa caminhada. Essa é a grande diferença entre você e outras pessoas. Se Deus está com você, Ele está no controle desse processo. Há um tempo para a prova, há um tempo para o deserto, há um tempo para a dor. Pode durar toda uma noite, mas com certeza virá amanhã. Com certeza virá o tempo do refrigério, o tempo da vitória. Amém? E para encerrar, nós temos nele a esperança de que a vitória que Ele tem para nós é maior que essa vida. É maior. Um dia, eu estava no meu trabalho e Deus falou comigo assim: liga para esse amigo. E eu sabia que esse amigo estava com câncer no cérebro e era o terceiro. Ele teria que operar de novo. E eu senti aquele impulso, aquele desejo muito grande de ligar para ele, mas eu não sabia o que dizer. E quando eu liguei para ele, telefone chamando, me veio a palavra. A palavra foi: diga para ele que ele é mais que vencedor. Eu nunca tinha pensado de forma concreta neste versículo. Eu nunca tinha parado para pensar nele. Mas eu disse para ele: meu amigo, Deus está mandando dizer para você que você é mais que vencedor. Havia uma incerteza muito grande se ele venceria ou não. E venceu. Graças a Deus ele está bem. Estive no Rio agora, o irmão dele falou que ele estava em São Paulo com filhos e tal, e voltando para o Rio. Está muito bem, graças a Deus. Mas a palavra que eu queria dizer para ele era o seguinte: olha, independente do que acontecer, Deus estabeleceu você como um vencedor. Não há nada que pode se afastar você do seu amor. Não há nada que possa impedir o seu propósito. Nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem a vida, nem a morte. Nada pode impedir. Deus está com você, Ele está no controle. E aquilo que Ele tem para você é maior do que estas lutas, é maior do que o gigante, é maior do que essa própria vida. Paulo pergunta assim, e eu pergunto para você, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dizer amém? A presença de Deus é a garantia de que você vai vencer. É a garantia de que os seus inimigos não vão superar. É a certeza de que todos os dias você terá um amigo, um consolo, um conforto, alguém ao seu lado. Você pode dizer amém? Terceira razão por que você não pode desistir. Porque a vitória, ela só pertence. Ela é exclusiva dos perseverantes. Diga assim: eu não posso desistir, porque a vitória pertence aos perseverantes. Números capítulo 32 diz que toda uma geração desistiu. Deus diz assim: naquele dia a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo, porque eles desanimaram, porque eles desistiram. E a Bíblia diz assim, exceto, Números 32, versículo 12, diz assim: exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Quando esse texto faz referência àquele momento quando os espias voltam depois da incursão lá na terra e trazem a notícia de como era a terra era boa, a terra manava leite e mel, a terra era muito linda, mas havia gigantes. As cidades eram fortificadas. E a Bíblia diz que aquele povo desanima. Aquele povo: vamos levantar um novo capitão. Vamos voltar ao Egito. Viemos para aqui para morrer nessa terra. A gente não tem condição de vencer. Nós somos gafanhotos diante deles. Somos insetos. E Josué e Calebe se levantam. São os únicos. E eles dizem assim: não, nós não vamos desistir. Vamos subir. Vamos conquistar. Deus é conosco. Aí a Bíblia diz que esses únicos homens, Josué e Calebe,
perseveraram em seguir ao Senhor. O que aconteceu? Toda aquela geração que saiu do Egito, 2 milhões de pessoas se estima, toda ela morreu no deserto. De 2 milhões de pessoas, 2 homens saíram do Egito, entraram na terra prometida. Quem, pastor? Josué e Caleb. Veja como a perseverança foi determinante. Eles não foram os únicos que venceram porque eles tinham dons especiais. Eles não foram os únicos que venceram porque eram os mais inteligentes, os mais espertos, os mais belos, porque tinham condições favoráveis. Todos estavam na mesma condição. Uma qualidade. Pois a diferença entre o destino de Josué e Caleb e de toda uma geração. Que qualidade, pastor? Perseverança. Diga perseverança. O que é perseverança? Perseverança, diz o dicionário, é constância, é firmeza. Perseverante é aquela pessoa que, diante de um obstáculo, mesmo com pessoas ao lado desistindo, ele se nega a jogar a toalha. Ele se nega a parar. Isso se chama perseverança. A tempestade, a luta, a subida alta, as dificuldades. Ele tem uma reserva. A pessoa perseverante, ela tem uma reserva moral, que quando ela se cansa, ela encontra motivação para continuar caminhando. Na minha adolescência, eu estava no seminário, eu trabalhava bastante na igreja. E eu fui tomado de um ânimo muito grande. Procurei o meu pastor, que pregou no meu aniversário aqui o ano passado, pastor Roosevelt, e disse: pastor, eu quero trabalhar mais na igreja. 16, 17 anos. Aí ele me chamava de Jasmute, falou: ô Jasmute, você já trabalha? Eu falei: não, pastor, eu quero trabalhar mais. Eu quero me envolver. Eu quero me entregar. Eu tinha um sonho. Meu sonho era me queimar no altar. Me entregar. Gastar a minha vida para Deus. Era isso que eu queria. Eu não pensava muito assim, em ganhar dinheiro, essas coisas. Eu queria servir o reino. Pastor, era um grupo de uns 3 jovens. 3 moços adolescentes. A gente procurava monte sexta-feira. A gente queria vigília. Sexta-feira a gente perguntava: onde tem vigília? Onde tem vigília? Tal lugar. A gente queria vigília, queria oração. Às vezes a gente estava num lugar assim e começava a chover. O barulho da chuva, da água sobre o telhado, era um convite à oração. A gente dobrava os joelhos e começava a orar. Os nossos sonhos eram dirigir igrejas. Eu imaginava ser pastor de igreja. O meu sonho era pregar em cruzadas, viajar pela América Latina, pregando. Era o nosso sonho. Então eu chego para o meu pastor e eu externo isso. Pastor, eu quero me entregar mais, eu quero me envolver. E o meu pastor olhou para mim e disse uma palavra, irmão, que foi desanimadora. Eu esperava que ele: então tá bom, você vai fazer isso, eu vou te dar esse cargo, eu vou te dar essa função. Não, meu pastor olhou para mim e falou: calma, devagar. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma maratona. Vai no tempo de Deus. Vai na sua caminhada. Quantos crentes, irmãos, começam a vida cristã assim, numa empolgação? Aceita Jesus, aí não perde um culto. Aceita Jesus, aí muda de roupa. Aí compra uma Bíblia maior que todo mundo. Aceita Jesus, já quer pregar, já quer ensinar, já quer estar no altar servindo. Aí você vê aquela pessoa na empolgação e se aproxima do pastor. É o primeiro a chegar, é o último a sair. Mas depois da primeira luta, da primeira dor de barriga, o camarada desiste. A pessoa vai para o ministério do sofá, fica em casa vendo TV. Ah, não, o pastor não deu a paz do Senhor. Ah, fui lá, o irmão falou mal de mim. Ah, aconteceu esse problema. Arruma uma desculpa e desiste. Aqueles meus amigos, um ou outro é pastor hoje, mas os outros 2 desistiram. Por quê? Porque eles imaginavam que quando eles se entregassem para Deus, ele falava: não, tá bom, semana que vem você vai ser pastor. Semana que vem, então... Não é assim, irmão. Não é assim.
Sabe? Deus vai testar a nossa perseverança. Nós vamos ser colocados em situações que nós vamos ter que perseverar. Quando um vaso é feito, esse vaso, ele está formado, mas ele não é usado imediatamente. Ele é levado para o forno. Então, você pode estar sendo amassado e depois de estar formado, você acha que Deus vai pegar você e vai te usar. Não, tem um forno. E você sabe como é que o oleiro vê se o forno está pronto? Ele tem uma varinha. Ele chega lá e toca na boca do forno, na boca do vaso. Puff, puff. Não, está cru. Enquanto o vaso... Puff. Quando ele toca no vaso, tem, e o vaso faz um barulho agudo, tem, canta. Aí ele fala, está pronto. Então, enquanto não for capaz de cantar no forno, não está pronto. Enquanto não for capaz de fazer a obra de Deus, quando você está feliz ou está triste, em qualquer hora da luta, do luto, das dificuldades, e continuar adorando, Deus vai, não está pronto. Deus nos leva à escola da perseverança. As lutas que você vai vencer, meu irmão, são lutas que vão exigir de você perseverança. A natureza, ela nos dotou de um mecanismo de fuga ou de escape. Todo mundo aqui, se estiver diante de um risco, vai ficar forte. Vai ficar rápido. Por quê? Porque a natureza nos dotou dessa capacidade. Olha aquele muro ali. Você pula? Você fala, não, eu não sou capaz de pular aquele muro. Solta 2 Dobermans, solta 2 cachorros aqui, você pula o muro. Você fica rápido. Você fica ligeiro. O medo é capaz de fazer com que as nossas glândulas suprarrenais segreguem num organismo uma dose muito maior de um hormônio chamado adrenalina. Os fisiologistas dizem que quando a adrenalina começa em doses maiores a circular no corpo, vai produzir uma mudança muito grande. Primeiro, acelera os batimentos cardíacos, aumenta o ritmo da respiração, paralisa as artérias abdominais e você ganha mais força no músculo. Os músculos ficam mais fortes. Tudo te prepara para a fuga. O organismo diz assim, olha, pouco importa se você vai sobrecarregar o coração, se a respiração vai ser ofegante, se a digestão vai parar por um segundo. O importa é que você sobreviva. Então você foge, você fica rápido. Só que vou dizer uma coisa para você. A adrenalina não ajuda nada quando a empresa fale. A adrenalina não ajuda nada diante de um divórcio. A adrenalina não ajuda nada diante do silêncio de Deus. Ela não ajuda nada diante de um diagnóstico difícil. Os problemas da vida só são vencidos com perseverança. A vitória nunca será dos desanimados. A vitória nunca será dada àqueles que desistem. Diga assim, a vitória sempre será dos perseverantes. Tem uma história que eu gosto muito de Robert Bruce, o rei da Escócia no século XIV. Diz a história que Robert Bruce, o filme Coração Valente, acho que é isso. É Coração Valente o nome do filme? Conta a história da libertação da Escócia, mas lá dá o crédito para um plebeu, né? A história oficial é que o rei Robert Bruce é o libertador. Conta que Robert Bruce havia lutado contra os ingleses na tentativa de libertar o povo escocês. Ele perdeu a primeira batalha, se organiza com seu exército derrotado e volta a lutar contra os ingleses e perde de novo. E por 6 vezes, Robert Bruce luta e é derrotado. Na 6ª vez, Robert Bruce, ele foge por meio da floresta e fica escondido, dormindo em cavernas, em celeiros abandonados, para não ser encontrado. O seu exército se dispersa, o seu povo também se esconde em suas casas. Eles são massacrados. O Robert Bruce é a cara do desânimo. Ele é o próprio desânimo. Conta a história da Escócia que um dia, numa tarde chuvosa, ele está dentro de um celeiro abandonado. Ele senta em algum lugar e os seus olhos fixam-se numa aranha.
Essa aranha está tecendo a sua teia e se preparando para lançá-la, para atravessar de um caibro a outro. E aquela aranha tenta, a primeira vez, lança o caibro, mas não consegue atravessar de um caibro a outro. Ela sobe de novo, tece a sua teia e se prepara para fazer isso pela segunda vez. E ela tenta e ela não consegue de novo. Ela tenta a terceira vez e perde novamente. Nessa circunstância, Robert Bruce começa a se associar, a olhar para a aranha e ver no infortúnio, na infelicidade, na derrota da aranha, a sua própria derrota. E ele começa a torcer por ela. Só que a aranha não dá sinal de desânimo. A aranha não demonstra que vai desistir. Ela volta pacientemente e lança a sua teia. E por 6 vezes ela tenta. E por 6 vezes ela é derrotada. E ela se prepara para lançar a sua teia pela 7ª vez. E ela se prepara e lança a sua teia. E ela consegue alcançar o outro caibro. Enquanto aquela aranha atravessa para tecer a sua teia, diz a história que Robert Bruce se levanta ali daquele celeiro e diz para si mesmo: se uma aranha é capaz de vencer as suas dificuldades, eu, um rei, não ficarei aqui prostrado. E ele volta animado para sua cidade, conclama os seus compatriotas, e eles vão mais uma vez, pela 7ª vez, lutar contra os ingleses. E a história diz que mesmo em número menor, mesmo com armas improvisadas, os escoceses partem para a 7ª batalha contra os ingleses, batalha de Bannockburn. E eles, motivados pelo ânimo do rei, completamente motivado, decidido a lutar, eles lutam contra os ingleses em número inferior, muito menos armados. Os ingleses preparados, já haviam vencido 6 vezes, mas nesta batalha os escoceses vencem e salvaguardam a liberdade da Escócia por mais de 300 anos. Sabe, você pode olhar a história de um vencedor, ler uma biografia de uma pessoa que venceu e dizer assim: cara, eu não vi que essa pessoa era um gênio. Eu não vi que essa pessoa era a mais inteligente da classe. Eu li a história desse cara de extremo sucesso e não vi que ele era uma pessoa extraordinária em alguma área. Porque deixa eu falar para você, existem muitas pessoas que são muito inteligentes, muito capazes e hoje estão dormindo debaixo de uma marquise. Existem muitas pessoas que eram atletas fenomenais, muito capazes, mas nunca chegaram a serem profissionais em qualquer área do esporte. Quantas pessoas tinham talento para ser pastor, para ser um grande músico, mas essas pessoas, pastor, por que elas não se tornaram grandes naquilo que faziam? Não é porque faltou talento, não é porque faltou inteligência, não é porque faltou dom, não é porque Deus não investiu, faltou oportunidade. Não, essas pessoas em algum momento desistiram. Essas pessoas em algum momento se prostraram. A vitória nunca será daqueles que desistem. A vitória sempre será daqueles que perseveram. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Diga assim: eu não vou desistir. Quarta razão, porque você não pode desistir. Porque Deus já traçou um caminho e tomou providências para que você não desista. Deus fez isso. Diga assim: eu não vou desistir. Porque Deus já traçou um caminho para mim e providenciou para que eu não desista. Deus fez isso. Eu quero ler com você um texto de Hebreus capítulo 13, versículo 17 e 18. Eu acho fantástico esse texto. Fantástico. Olha o que Deus diz para o povo. Deus diz assim: quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse: para que, em caso de guerra, não se desanime e volte ao Egito. Olha o que está dizendo. Deus falou: quando vocês saíram do Egito, havia um caminho mais curto, havia um caminho mais rápido, mas eu não guiei vocês por esse caminho. Porque nesse caminho havia um inimigo mais poderoso que vocês.
Porque neste caminho vocês veriam a guerra e vocês seriam derrotados. E vocês desanimariam. Então eu tracei um novo caminho para vocês. Versículo 18. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Deus fez um caminho mais longo, mas Deus nunca vai guiar você por caminho de derrotas. Deus nunca vai guiar você por um caminho que você será fracassado. Deus nunca vai guiar você por um caminho com lutas que sejam maiores que você. A Bíblia diz, Deus não nos dará prova maiores do que somos capazes de suportar. Olha o texto, termina. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Eles estão indo para o deserto, mas Deus deu armas, Deus os capacitou, Deus os chama de meu exército. Talvez você diga assim, pastor, esse caminho que Deus traçou para mim tem sido um caminho muito difícil. Escute, a sua percepção está equivocada. O outro caminho que Deus não traçou teria sido muito mais difícil. Você não teria sobrevivido. Esse caminho é um caminho que Deus está te ensinando. É um caminho que Deus está te treinando. Que Deus está preparando você. É um processo. Mas Deus está conduzindo você por um caminho de vitória. O deserto não é para te matar. Os problemas não são para destruir você. O que Deus espera de mim, pastor, que você não se entregue, que você não desista, que você não pare. Creia que Ele está no controle, creia que Ele está conduzindo, que você não haja como aquele povo. Disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, olha o que diz. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, diga juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem juntamente. Por que eu pedi para você repetir essa palavra juntamente? É porque quando a gente pensa nesse texto, a gente imagina, pastor, todas as coisas contribuem, mas eu estou sofrendo. Mas eu estou experimentando essa dor. Eu fui derrotado aqui. Escute, não é que cada experiência vai parecer benéfica. Não significa que você nunca vai ser derrotado. O que Paulo está dizendo é que esse Deus que está no controle, Ele vai reunir todas estas coisas juntamente e vão fazer com que ela seja para o seu bem. Vão fazer com que elas conduzam você à vitória, porque Deus nunca vai conduzir você por um caminho de derrota. Há pelo menos 3 diferenças entre as lutas que você enfrenta e uma pessoa que não tem fé enfrenta. Primeiro, você nunca vai enfrentar uma luta sozinho. Segundo, Deus não dará prova maior do que você possa suportar. Terceiro, junto com a prova, Ele sempre dará um escape. Sempre haverá uma porta, sempre haverá uma resposta, sempre haverá uma saída. Eu quero que você pense comigo uma analogia que eu vou fazer. As providências que Deus tomou são tão tremendas que é impossível que você perca se você não desistir. Que é impossível que alguém te roube a vitória, qualquer coisa que seja, porque Ele já providenciou tudo. Imagine o seguinte, vamos imaginar uma final de campeonato. Uma final de campeonato mundial. Um jogo duríssimo. A 1-1. Vou chutar 2 times aqui, 2 times. Botafogo e Real Madrid. Pronto. Vocês estão rindo por quê, gente? A partida está duríssima. 1-1. 1-1, tá lá, 1-1. Real Madrid está tomando um sufoco. Não, Botafogo está tomando sufoco. Botafogo está tomando sufoco. Mas vai lá no final. 45, 47 minutos do segundo tempo. Uma bola lá perdida. O Botafogo vai lá e faz 2-1. Pá, ganha. Do Real Madrid. O juiz apita. Eu acordei, né? Não, é hipotético, gente. É hipotético. Aí, campeão, aqueles fogos e tal, Botafogo campeão do mundo e tal. Quando a câmera pegar a plateia, vai ter alguém na plateia com uma plaquinha. Escrito o quê, pastor? Eu já sabia. Já viu essa placa? Eu já sabia. Já viu? Todo campeonato tem, não tem? Sabia nada, porque o jogo foi difícil. Mas é coisa de torcedor.
de alguém que diz assim: eu já sabia. Eu fico imaginando que quando a igreja entrar lá no céu, quando a gente vencer aqui as lutas dessa terra e a gente chegar lá, vai ter uma avenida principal, uma grande avenida no céu, onde a igreja vai entrar nessa avenida, a noiva, tantos como a areia da praia, incontáveis crentes, todos os salvos de todos os tempos, aqueles que ressuscitaram, aqueles que foram transformados, nós vamos estar ali, aquela grande avenida. Por que, pastor, o senhor acha que no céu vai ter essa avenida? Por causa de um texto de Colossenses 2,15 que diz assim, Paulo diz: Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Paulo está fazendo referência aos guerreiros, aos generais romanos, quando eles venciam suas batalhas, eles traziam amarrado ao seu cavalo, ou a cabeça dos seus inimigos, ou o corpo dos seus inimigos, ou eles vivos. E eles entravam pela avenida principal de Roma, onde os moradores de Roma os esperavam para eles serem aclamados. E eles expunham os seus inimigos publicamente. Triunfou sobre eles. Eles eram envergonhados ali. É isso que Paulo está falando, que Jesus venceu e eles expôs publicamente tudo aquilo que ele venceu. Então imagino que a igreja também, ela vai entrar, ela vai desfilar. Nós vamos entrar nessa avenida, né? Como os vencedores desfilam pela cidade em carro aberto, né? A igreja também vai desfilar. Quantos creem nisso? Eu creio nisso, irmão. Eu estou viajando, mas eu creio nisso. E quando eu olhar para o lado, no meio da plateia, vai ter um anjo assim com uma placa. Eu já sabia. Eu já sabia que você ia vencer. Eu já sabia que você ia entrar pelas portas na cidade de ouro. Eu já sabia que você não seria derrotado. Por quê, pastor? Ele já sabia que você entraria no paraíso, que você venceria as lutas dessa vida. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, Jeová criou algumas regras para que nós vencêssemos esse campeonato. E a regra é clara, como diz o outro lá. Qual, pastor? Ele diz assim: as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Ou seja, a defesa do inferno não vai poder prevalecer, impedir o ataque da igreja. Você pode dizer amém? Amém. E as regras que ele criou é o seguinte, ele diz assim, poderão cair times importantes como o céu e a terra, mas a regra que eu criei não vai cair. A igreja marcha triunfante e ela vai vencer. Você pode dizer amém? Ele próprio se escalou, ele disse: eu estarei com vocês todos os jogos, até o fim do campeonato. Ele decidiu que ia motivar a gente, não com palavras bonitas, mas ele disse assim: eu vou estar com vocês, e eu vou colocar dentro de cada um espírito, o meu espírito. Paulo diz, ele não nos deu espírito de medo, ele não nos deu espírito de covardia, mas ele nos deu espírito de poder, espírito de equilíbrio. Você pode dizer amém? E olha que providência ele tomou. Ele fez promessas que ninguém mais fez. Ele escalou jogadores que disse assim, olha, mandou um olheiro aqui na terra, eu quero que vocês convoquem os melhores jogadores, mas não traga vencedores não, porque vencedores às vezes perdem. Escolha só os mais que vencedores. Diga assim, eu sou mais que vencedor. É por isso que quando você chegar na terra, os anjos vão dizer, eu já sabia, Jeová estava contigo, Ele estava ao teu lado, Ele nunca te abandonou, e Ele te deu o espírito dEle, o espírito de vitória, o espírito vencedor, e Ele te disse que você é mais que vencedor. Ele empenhou a palavra dEle, que as portas do inferno não prevaleceriam contra você. Você tem garantias. Deus está dizendo, olha, eu já preparei um caminho para você, eu estou ao teu lado, eu tomei providências para que você não desista, para que você não perca, eu estou com você. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Quinta e última razão, por que você não pode desistir? Porque o que Deus tem para você vale a pena cada esforço. Diga assim, eu não vou desistir, porque aquilo que Deus tem para mim vale a pena cada esforço. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, 15 e 58. Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é inútil. Pedro está dizendo, olha, seja firme e seja constante, seja perseverante. Não basta ser firme,
Não basta ser firme hoje e desistir amanhã. É importante que você seja firme, mas seja constante e seja abundante. Porque o seu trabalho, a sua caminhada, a sua luta, a negação da carne, as batalhas que você tem enfrentado, escute, elas não são em vão. É isso que Paulo está dizendo. Não adianta você ter toda a fé do mundo hoje, se você desistir amanhã. Não adianta você ser a pessoa que tem muitos dons de Deus, que é usada por Deus, mas se você não perseverar em viver a palavra, todo o talento do mundo não fará com que você herde as promessas de Deus. Só existe uma maneira de você herdar as promessas de Deus. Qual, pastor? Só existe uma maneira. Diga, perseverando. Todo vencedor, ele é um perseverante. Jesus disse assim: o que perseverar até o fim será salvo. Ele não disse o que perseverar até o meio, até 90%. O que perseverar até a trombeta soar, ou até os olhos se fecharem para sempre. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A sua salvação, as promessas de Deus para a sua vida dependem da sua perseverança. Depende de você não desistir. Hebreus 10, 38 diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A partir do momento que eu me entreguei, eu não posso olhar para trás, não posso desistir. Porque se eu desistir, Deus fala: minha alma não tem prazer nele. Essa pessoa não é apta para o reino, para as promessas que eu tenho para ele. Quantas pessoas, pessoas boas, pessoas melhores do que eu, melhores do que você, com dons extraordinários, desistiram, fracassaram, com promessas, com a presença de Deus. Deus investiu, Deus acreditou, mas como aquele povo. Deus disse para Moisés: olha, vai lá e tira os meus exércitos do Egito. Mas aquele povo chega diante da terra prometida e ele diz: nós somos gafanhotos, nós vamos existir. Quando Deus investe na tua vida, quando Deus te faz promessas, porque Deus tira eles com promessa. Deus diz assim: eu vou levar vocês para uma terra boa e larga, uma terra espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Mas quando você desiste, você simplesmente desdenha de todas as promessas que Deus fez para você. Você desacredita e você abre mão de tudo aquilo que Deus prometeu. E sabe de uma coisa? Não tem promessa para quem desiste. Você não vai encontrar nenhuma promessa na Bíblia para dizer: aquele que caminhou 50% terá 50% das bênçãos. Não, vai perder tudo. A promessa é para aquele que perseverar até o fim. A promessa é para aqueles que não desistem. Aí sim, cada promessa que Deus tem vai valer a pena. A Bíblia diz, irmãos, aquilo que olho jamais viu, aquilo que ouvido jamais ouviu, aquilo que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não tem nenhuma cobertura nessa terra que se compare àquilo que Deus tem para você. Não tem nenhum prazer nessa terra, nenhum prazer que se compare àquilo que Deus tem para você. As promessas de Deus estão muito além de nossa compreensão. Uma coisa eu posso te falar: não subiu ao teu coração. Eu não consigo traduzir em palavras porque não chegou à minha compreensão. Mas eu sei que o que Deus tem para a gente na eternidade vai valer a pena. A sua eternidade depende de uma atitude sua. Qual, pastor? Não desistir. Agora, olha o que Deus diz: ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao que vencer, será assim comerá do maná escondido e receberá uma pedrinha branca, sobre a qual está escrito novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao que vencer, lhe darei autoridade sobre as nações. Ao que vencer, será assim vestido de vestiduras brancas.
e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Ao que vencer, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Ao que vencer, darei sentar-se comigo ao meu lado, assim como eu venci e me sentei com meu Pai ao seu lado, no seu trono. Ao que vencer, herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Diga assim: ao que vencer. Fique de pé, por favor. Quando eu penso em desistir, sabe o que é que eu penso? Eu penso em Jesus no Getsemane. Aquela foi a noite mais difícil da vida do mestre. A noite mais difícil, mais densa, mais negra. Jesus vai ao jardim do Getsemane e ele diz para os seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. A angústia de Jesus era tão profunda, que ele chegou a suar gotas de sangue. Gotas de sangue. Estudiosos dizem que isso pode acontecer numa angústia profunda, numa depressão profunda. Mas se isso vier a acontecer, provavelmente o ser humano vai morrer nesse nível de angústia. Era assim que Jesus se encontrava. Jesus, no Getsemane, por ser Deus, por ter a compreensão e onisciência, ele sabia exatamente o que lhe aguardava poucas horas à frente. Ele via com clareza os pregos que lhe perfurariam as mãos. Ele viu a coroa de espinho sendo cravada na sua fronte, em torno da sua cabeça. Ele viu lhe rasgando a roupa, ele chicoteando, lhe batendo com chicote. Os chicotes eram várias tiras de couro, e amarrada a essas tiras de couro, ou pedaços de metal, ou pedaços de ossos. E cada vez que aquele chicote batia nas costas de alguém que estava sendo castigado, o sangue espirrava pelo ar. As suas costas foram cortadas, ele viu isso. Aquele que era rei de todo o universo, no lugar de um cetro, teria uma cana na mão. No lugar de uma coroa de glória, teria uma coroa de espinho. No lugar de beijos e adoração, iriam lhe dar tapas na face e cuspir na sua face. Jesus viu cada prego, cada chicotada, cada bofetada que ele tomou. Ele viu a cruz, ele viu o caminho. Pastor, ele pensou em desistir? Com certeza pensou. Por quê? Porque qualquer ser humano pensaria. E Jesus era um ser humano. Por isso que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está dizendo: Pai, eu não quero beber esse cálice. Eu não quero beber esse cálice. Pastor, e ele poderia desistir? Poderia. Mas ele não desistiu. Ele disse: mas não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Ele está dizendo: eu não queria a cruz. A cruz não é algo que eu deseje. A cruz não é algo que eu queira. Não é um projeto meu. Mas se esse é teu projeto, se esse é o caminho que o Senhor traçou, eu não desisto. E porque eu não desisto, aí eu penso. Porque Jesus viu essa igreja. Porque Jesus viu aqueles que creriam nele e que dependeriam do seu sangue para serem lavados, remidos, resgatados. Jesus pensou em mim. Jesus pensou em você. Ele não desistiu. Você não pode desistir. Diga: eu não vou desistir. Essas promessas são para aqueles que não desistem. Feche seus olhos, por favor. Não, é outra canção agora. Pode ser aquela não. Alguma canção. Vai lá, sobre isso. Sobre perseverar. Feche seus olhos, por favor. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui. Talvez chegou alguém aqui hoje pensando em desistir, pensando em parar. Em nome de Jesus, eu quero declarar que todo espírito de desistência, todo espírito de fraqueza,
Todo espírito que pensa em retroceder não vem do Senhor. O Espírito do Senhor é um espírito de fortaleza, é um espírito de poder, é um espírito de equilíbrio. Em nome de Jesus, eu declaro que você não vai desistir, porque o Senhor é contigo. Você não vai desistir, porque as promessas que você tem valem a pena. Você não vai desistir, porque vem uma unção fresca sobre a tua cabeça, sobre a tua vida nessa noite. Deus renova as tuas forças. Deus diz: como eu fui com Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Não se assuste, não se espante com essas lutas. Não estranhe a ardente prova como se fosse algo estranho. Não, faz parte da caminhada. Mas eu estou com você. Eu estou com você nessa jornada. Eu estou com você nessa guerra. Em nome de Jesus, você não vai desistir. Diga para os céus ouvirem, diga para o inferno ouvir. Diga assim: eu não vou desistir. Tinha canção. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Uma sombra me perseguiu muito tempo no meu casamento. Eu vim de um lar separado, de pais separados. E os primeiros anos eu pensava assim: eu não vou suportar, eu vou me separar também. Talvez a sua família seja marcada por divórcios. Mas eu quero dizer que você não vai desistir do seu casamento. Talvez você venha de uma família de pessoas que experimentaram fracassos, que abriram negócio e desistiram, fracassaram. Você não vai desistir daquilo que Deus confiou em suas mãos. Talvez você conheça pessoas que chegaram ao ministério e desistiram. Você não vai desistir do seu chamado. Você não vai desistir daquilo que Deus vocacionou você. O texto diz assim: todos desistiram, retrocederam, morreram no deserto, exceto Josué e Calebe. Os seus filhos dirão: muita gente da minha família desistiu, exceto o meu pai. O meu pai não desistiu. Você é um exceto. Você é uma pessoa diferente. Outros podem ter desistido, mas eu quero declarar: exceto você. Você é um Josué, você é um Calebe. Os gigantes serão teu pão. Os gigantes serão teu alimento. Eles vão te promover. É eles que vão fazer com que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. São essas lutas. Tudo que Deus espera de você é que você não desista, é que você não desanime. Prossiga, meu irmão, prossiga, porque a vitória está logo ali. Mais um passo, apenas mais um passo, e você vai tocar nas vestes de Cristo. Haverá cura para você. Não desista, não desista. É mais uma volta, e essas muralhas vão cair em nome de Jesus. Não desista, como Naamã. É mais um mergulho, 6º mergulho. Naamã deve ter olhado assim: e aí, eu tô ficando bom? Alguém falou: tá não, cara, tá pior. Aí Naamã fala: vou desistir. Alguém desiste? Não, só mais um mergulho. Foram 7, escute, não desista. Mais um mergulho e o milagre vai acontecer. Mais um mergulho e haverá renovo. Ah, pastor, as lutas estão imensas. A Bíblia diz: mais um pouquinho de tempo. É só mais um pouquinho. O que há de vir virá. Não desista. Irmão, se eu pudesse abrir a cabeça dos crentes e colocar isso, eu colocaria: escute, Deus não dará prova maior do que você possa suportar. Pastor, mas o mundo está terrível. Pastor, mas está muito difícil essa terra. Escute, quando a igreja não suportar mais,
quando a perseguição, quando a dor chegar a uma intensidade, porque não chegamos ainda ao sangue, como diz a Bíblia, irmão, pode ter certeza, a trombeta vai soar. A trombeta vai soar. Aleluia, aleluia, porque a igreja nunca será conduzida por caminho de derrota. Quando não suportarmos mais, virá a resposta, virá o milagre, virá o nascer do sol, virá o romper da manhã, e com ela virá a vitória, virá a alegria. Não desista. Deus está falando para alguém aqui de forma muito direta. Quem sabe você chegou aqui, pastor, eu estou pensando em desistir. Está difícil, não desista do seu casamento. Deus está sendo claro, não desista. Não desista. Não desista do seu projeto. Não desista da sua empresa. Não desista da sua faculdade. Não desista, porque a vitória nunca será dos desanimados. A vitória pertence aos perseverantes. E você não é daqueles que desistem, daqueles que retrocedem. Você é daqueles que continuam e são salvos. A Bíblia diz assim, ó, diga ao fraco, eu sou forte. Não reforce a sua fraqueza. Não diga assim, eu não consigo, eu não tenho força. Não, diga assim, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Eu não sou forte pela minha própria força. Eu sou forte porque Deus é comigo, porque Deus é contigo. Você pode dizer amém? Eu quero fazer uma oração aqui, uma oração especial. Eu quero orar por você que está aqui e você quer retornar aos caminhos do Senhor. Quem sabe você foi essa pessoa que começou, que lutou, se envolveu, mas você parou na caminhada. Você desistiu, você disse, pastor, eu parei, me faltou força, eu desanimei. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus não desistiu de você. Deus continua acreditando em você. As promessas de Deus ainda estão de pé para a sua vida. Por isso Ele trouxe você aqui nessa noite. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero receber